2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Nós vamos focar principalmente na última frase desse verso que diz: dividindo corretamente a palavra da verdade. Quando você escuta a política e até mesmo na área da educação, ouvimos muito a palavra de união. O povo fala muito de união, a necessidade de unir, se unir. Sabe, a primeira vez na Bíblia que o homem, ou seja, os homens, a humanidade, se uniu, o povo se uniu contra Deus. Gênesis 11, por favor. Antes que leamos Gênesis 11, peço que você também ache Gênesis 9. Então nós leremos Gênesis 9, depois Gênesis 11. E eu falo para vocês, nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje à noite. Nós vamos citar muitos. Se por acaso você tiver dificuldade em acompanhar na sua Bíblia, porque às vezes eu vou meio rápido, porque nós temos um tempo determinado, né? Então você pode anotar. Se por acaso você não conseguir anotar tudo, nós gravamos os cultos, tá? Depois você pode pedir e pode receber a gravação para você estudar mais em casa, ok? Então aqui em Gênesis 9, verso 1, nós lemos: e Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse. O caso aqui é após o dilúvio. E Deus abençoando Noé e seus filhos, ele deu a seguinte ordem: sede frutíferos e multiplicai-vos e reabasteça a terra. A ordem não é difícil para se entender. Era para Noé e seus filhos irem se multiplicando, tendo filhos, e assim que esses filhos tivessem também mais filhos, para que a terra, para que ela enchesse de gente. Tá? Agora, olha Gênesis 11. Gênesis 11, verso 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra.
Deus deu ordem a Noé. Ele deu ordem aos filhos de Noé. Era para eles se espalharem. Era para eles se espalharem na terra e assim encher a terra de gente. Eles não fizeram isso. Ou seja, não necessariamente Noé e seus filhos, mas após que eles tiveram filhos, as próximas gerações foram fazendo o quê? Foram se multiplicando, mas ao invés de se espalhar na terra, eles fizeram o contrário. Eles queriam se unir, e assim, olha, mais uma vez, aqui no capítulo 11, verso 4, olha o que eles disseram. Vamos, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar ao céu. Eles queriam, pela força deles, fazer uma cidade que seria uma utopia. E assim, fazer uma grande torre que fosse até o céu, nisso se orgulhando de sua força e de sua união. Mas isso sem reconhecer o Criador. Colocando o Criador e Deus para fora. Nós somos fortes. Nós unidos somos fortes. É exatamente essa atitude que nós encontramos no mundo hoje. O mundo que pensa em se unir, mas não quer nada com Deus. Não quer nada com o Criador. O homem tem já esse costume de se unir, e quando ele se une, a maioria das vezes ele se une contra Deus. Agora é interessante, porque Deus já é diferente. Eu posso lhe falar, e é verdade, que há uma união correta, certa. E Deus, ele está a favor dessa união. Mas, ao mesmo tempo, a grande verdade é que antes que Deus una, ele separe. Isso é verdade. Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Nosso texto base, o texto inicial lá de 2 Timóteo 2,15, diz o quê? Dividindo corretamente. 2 Timóteo 2,15. Antes que Deus une, ele divide. Esse é um conceito bíblico que todo cristão, principalmente, filho de Deus, precisa entender. Porém, é até importante que aquele que ainda não é salvo, ou que ainda não for salvo, é importante que ele também entenda isso. É para todo mundo entender que Deus, ele é um Deus de divisão. Gênesis 1. Verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Presta atenção no 4. Lembrando que estamos somente no 4º versículo da Bíblia. Bem no início. Gênesis 1, 4. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Deus criou luz, após que criou luz, em seguida ele fez o quê? Separou a luz das trevas. Porque a luz não é trevas, trevas não é luz. Justiça não é pecado, pecado não é justiça. Doce não é salgado, salgado não é doce. Amém? Verso 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas.
Mais uma vez, 6º verso da sua Bíblia. E Deus está separando de novo. 7. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Olha por favor no verso 14. Verso 14. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e por estações e para dias e anos. Deus, na Bíblia, antes que ele una, ele separa. É fato. Está aqui em Gênesis capítulo 1. Olha agora, no meio da nossa Bíblia, Salmo. Salmo é o livro do meio da Bíblia. É um livro, Salmos quer dizer, Salmos é o livro do meio da nossa Bíblia. E Salmos é feito de salmos. Salmos são cânticos, canções. Olha por favor, Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118, verso 8. Esse versículo é o versículo do meio da sua Bíblia. Se for calcular para ver qual é o versículo do meio, é esse versículo aqui. E nós encontramos aqui, não somente uma ordem do Senhor, não somente a sabedoria do Senhor, mas nós encontramos também o quê? Uma divisão. Salmo 118, verso 8 diz, é melhor confiar no Senhor do que por a confiança no homem. Amém? Amém. Quer ser bem sucedido nessa vida? Faça isso. Quer evitar decepção, tristeza o máximo possível, porque ninguém consegue evitar de tempo todo. Mas olha, faça isso. É melhor confiar no Senhor do que por confiança no homem. No meio da Bíblia, divisão. Confia no Senhor e não confia no homem. Tem que fazer essa separação. Não se pode confiar nos dois ao mesmo tempo. Isso não existe. É impossível. Quem faz isso vai ficar louco. Apocalipse 22. Vamos agora no final da Bíblia. No final da Bíblia. Apocalipse 22. Olha verso 13. 22, verso 13. Estamos no fim da Bíblia. A palavra de Deus diz, eu sou o alfa e o ômega. Quem que está falando? Quem? Amém, vamos lá, é o Senhor Jesus Cristo. E se eu perguntasse, qual é o seu time de coração? Palmeiras! Atlético! Quem que é seu Salvador? Jesus. Quem que é seu Salvador, irmãos? Jesus. Amém. É Jesus Cristo. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Olha aqui. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e quem quer que ama e pratica a mentira. Ou seja, encontramos aqui no fim do livro o que nós encontramos lá no começo. Divisão. Divisão. Deus, ele é Deus de divisão. É interessante, se você pegar esse livro na sua mão, e você pode achar, vai olhando assim, vai virando as páginas, mais ou menos assim, e você acha que já tem uma divisão óbvia. Aqui. Como chama essa parte maior aqui? Velho Testamento, ou Antigo Testamento, aqui. 39 livros, Velho Testamento. Graças a Deus que você nasceu após que o novo já foi escrito. Por quê? Você está com a Bíblia? Você achou lá? Acha lá a divisa.
Essa divisa natural. Olha Malaquias. É o último livro da sua Bíblia. Malaquias 4. Da sua Bíblia, perdão, do Velho Testamento. Da Bíblia não. Velho Testamento. Malaquias 4. Último livro do Velho Testamento. Malaquias 4. Olha verso 6. Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma... Última palavra do Velho Testamento é o quê? Maldição. Maldição. Ora, vamos até o último livro da Bíblia. Agora vamos. Apocalipse, Novo Testamento. Novo Testamento. Apocalipse 22. Já fomos aqui, nós vamos voltar agora. Apocalipse 22. Verso 21. Quais são as primeiras duas palavras? A graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Ou seja, o Velho Testamento termina com maldição. O Novo termina com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você for desenhar, fazendo um desenho simples de como que acontece essa história na palavra de Deus, que Deus registrou para nós, nós encontramos o seguinte, tem o quê? Você tem aqui o Velho, como já falamos, Velho ou Antigo Testamento. Vou abreviar aqui, tá? Aí é 39 livros, 39 mesmo. Aí mais, o Velho Testamento, encerra onde? Com a morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui. Mas, pastor, quando eu leio, eu começo em Mateus 1, Mateus 2 lá, eu vejo que já no começo de Mateus, já narra o nascimento de Cristo, a vida de Cristo. Acontece isso em Mateus, acontece isso em Marcos, acontece isso em Lucas, acontece isso em João. Mas a morte não é até o fim desses evangelhos, esses 4, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas o Senhor falou que o Velho Testamento termina na cruz. Realmente, né? O Velho Testamento termina na cruz. E o Novo inicia onde? Na cruz. Mas eu não estou entendendo, pastor. Porque então, nós consideramos Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João 1, até a cruz, porque nós consideramos aquela porção inicial de cada um desses evangelhos como se fossem livros do Novo Testamento. Porque de Mateus 1 até a morte, Marcos 1 até a morte, Lucas 1 até a morte, João 1 até a morte, todos esses 4 evangelhos estão narrando a vida de quem? E ele é o testador. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, por favor. Hebreus 9. Vamos começar no verso 14. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, em maiúsculo, então é o Espírito Santo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso, ele é o mediador do quê? Novo Testamento. Novo Testamento. Vou abreviar, mas é Novo Testamento. Voltando, verso 15. Por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas
debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma, enquanto o testador vive. O testador é quem? Jesus Cristo. Então isso significa que o Novo Testamento começou, literalmente falando, começou a partir da morte de Cristo. É por isso que o livro de Deus que está em suas mãos, se você está com ele hoje à noite, tem essa divisão entre o Velho Testamento, 39, e o Novo Testamento, 27. Por isso existe essa divisão natural. Dividindo corretamente a palavra da verdade. Nós devemos estudar para fazer isso. Isso é importantíssimo. Agora, o que eu estou explicando para vocês aqui é conhecido na teologia como dispensacionalismo. É uma palavra, dispensacionalismo. E aí, o que acontece no dispensacionalismo? Nós enxergamos as divisões naturais da Bíblia. Além do Velho e Novo Testamento, há outras divisões, outros períodos ao correr da história, começando em Gênesis até Apocalipse. Nós não vamos aprofundar muito em tudo isso hoje à noite. Nós vamos tratar o conceito teológico e nisso eu quero fazer uma aplicação prática para a sua vida. Porque Deus, Ele é Deus, primeiro, de divisão, depois, de união. Voltando aqui ao quadro, o que se destaca quando você considera esses dois testamentos? Se destaca que antes da cruz, o Senhor olhava muito para as obras das pessoas. Isso em questão da salvação. Desse lado, após a cruz, ou da cruz para frente, há algo que se destaca. E é aquilo que nós encontramos em Apocalipse 22 e verso 21. Graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, antes que falemos muito mais sobre isso, eu vou voltar ao termo. E eu não quero ficar falando muito de termos teológicos, né? Enchendo sua cabeça de palavras. Mas, realmente, eu sou dispensacionalista. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, buscando seguir a vontade do Espírito Santo, lendo e comparando a Bíblia com a Bíblia, eu enxergo que há divisões naturais na Bíblia. A primeira, Velho Testamento, Novo Testamento. Como já falei, há outras. Agora, essa palavra dispensação, vou colocar aqui em outra cor. Tentar colocar aqui. Dispensação. Na teologia, mais uma vez, essa palavra é entendida como um período de tempo, uma era, um tempo. Porém, a palavra, se você entender como um período de tempo, você poderia se confundir, porque a Bíblia não usa essa palavra dessa forma.
Sabe o que acontece? Acontece que tem gente que vem lendo a Bíblia, enxerga algumas verdades, depois tenta forçar seu significado numa palavra bíblica. Realmente, a Bíblia se divide em períodos, em tempos diferentes, onde Deus vai trabalhando com o homem de várias formas. Ele trabalha nesse período com o homem de certa forma, mais para frente ele trabalha com o homem de outra forma. A gente vai ver como isso funciona, de forma simples, tá? Mas é importante que a gente entenda que na Bíblia, dispensação não significa um período de tempo. Dispensação significa exatamente o que a dispensação significa. É de dispensar. Ou seja, quando você dispensa alguma coisa, você faz o quê? Você entrega, você concede, você espalha, ou você dá, entende? Olha aqui, Efésios capítulo 3. E você vai entender o que eu estou dizendo. A palavra de Deus já vai tornar claro o que eu não consigo. Efésios capítulo 3. Verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Se você definir ou tentar forçar o significado de dispensação ser um período de tempo, aqui nessa palavra dispensação, se é assim que você tentar definir a palavra, então você vai criar o quê? Um período de tempo chamado de o quê? Da graça de Deus. Paulo está falando que me é dada para convosco. Se você dizer que a graça de Deus é limitada a um período de tempo, você está errado. Você encontra a graça de Deus em Gênesis 1 até Apocalipse 22. Isso é verdade. Ou seja, quando eu falo Gênesis 1, eu estou falando do começo da Bíblia, mas vai até Gênesis 6. Porque é ali que realmente nos encontramos graça. Pela primeira vez, a graça de Deus. Gênesis 6. Não sei se você pensou isso. Eu queria que você guardasse Efésios, porque a gente vai voltar, perdão. Mas Gênesis 6, olha Gênesis 6 aqui. Gênesis 6. Em Gênesis 6, olha no verso 8. Vamos ler juntos? Gênesis 6, 8, bem alto. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. A graça de Deus não é limitada a somente um período. Ela se destaca mais em um período. Pois ela, de fato, é diferente em questão de acesso em um período diferente. Mas a graça de Deus existe de Gênesis até Apocalipse. Ou seja, Deus é gracioso. É um dos atributos dele. Né? Mas Deus é justo e Deus é perfeito. Então, quando nós lemos Efésios 3, vamos voltar lá. Efésios 3. Verso 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco, está dizendo que Deus dispensou uma graça para Paulo, para nosso benefício, para o benefício dos Efésios e para nós. Como assim? Verso 3, como pela revelação ele me fez saber este mistério,
como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo qual, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Esse mistério de Cristo que ele está falando, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Ele está falando do corpo de Cristo, que não foi revelado aqui no Velho Testamento. Na verdade, não foi revelado porque não existia. O corpo de Cristo existe da cruz para frente. E agora eu não estou falando do corpo físico de Cristo. Eu estou falando do corpo espiritual de Cristo. E se a pessoa é salva, segundo a palavra de Deus, ela faz parte, ela é membro desse corpo. Amém. Olha Efésios, você está em Efésios? Olha Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha verso 20. Se não me engano, nós lemos esse texto recentemente no estudo de quarta-feira. Que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, existe uma igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo. Ela, essa igreja, ela, tá vendo? Quando ele faz isso, isso significa o quê? Não. Amém? Não, ela não é uma denominação. Entendeu? Não, ela não é a igreja batista. Ela não é católica, ela não é luterana, ela não é metodista. Que coisa, estou ficando tonto. Não, ela não é denominação. Se a pessoa é salva, como é que a pessoa pode se tornar salva? Paulo com Silas, eles pregaram ao carcereiro e falaram o quê? Crei no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Amém. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Amém. A pessoa que confia em Cristo, ela é salva pela graça de Deus. Amém. Agora, ela pode não frequentar uma igreja batista, ela pode frequentar outra igreja. Salvação é por fé em Cristo Jesus. Amém. A pessoa se arrepende de confiar em sua própria justiça, na sua própria bondade e deposita sua fé no único suficiente Salvador. Isso é salvação. E segundo a palavra de Deus, a partir do momento que a pessoa faz isso, ela se torna o quê? Membro do corpo de Cristo, que se tornou possível da cruz para frente. Paulo recebeu uma dispensação da graça de Deus, ele recebeu revelações sobre a questão do corpo de Cristo, da igreja. Então, nós estamos hoje em dia, da cruz para frente, num período de tempo onde Deus, Ele está focando em sua igreja. E membros estão sendo acrescentados a essa igreja, ou seja, a esse corpo. Entendeu? Mas o que aconteceu antes disso? Você lembra em Gênesis 11? Nós lemos Gênesis 11 aqui. Vamos por aqui. Gênesis 11. O que aconteceu? O homem tentou fazer uma união sem Deus. Não deu certo. Deus falou, não é isso que eu quero. Eu vou confundir as línguas. And then the next thing you know, nobody was understanding anything. One guy was saying something to one guy. The next guy was saying something to another guy. And it just became a big mess.
as línguas foram totalmente confundidas e que obra! Virou uma bagunça. Olha o que Deus fez no próximo capítulo, Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 11 é Babel, confusão. O povo fez o que Deus não quis, se uniu contra ele. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui, união humana. Aqui, Deus faz o quê? Deus escolhe. 12. Deus escolhe e ele separa divisão. Separa quem? Abraão. E sabe, se você for resumir o resto do Velho Testamento, é o quê? O resto do Velho Testamento é o quê? É Deus narrando para nós a história, principalmente a história de quem? O povo que veio de Abraão. E o que foi que ele deu para esse povo? Abra sua Bíblia até Êxodo 20, por favor. Êxodo 20. Verso 1. E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. É interessante, não comentei, eu pulei dessa divisão, mas você vai estudando Abraão, depois Abraão teve Isaac, depois Isaac teve Jacó, aí José, você lembra José? Ele foi vendido, os próprios irmãos dele venderam ele para o Egito, ele ficou lá como escravo, né? Mas depois de um tempo Deus abençoou, Jacó, o pai dele, vai lá, aí vai a família toda e o povo vai crescendo, mas o povo é escravizado e aí vai crescendo, aí o faraó olha e fala: que coisa, esse povo está crescendo demais. Teve bênção de Deus e ele foi sendo mais cruel para o povo. Aí o que aconteceu? O povo começou a orar, eles começaram a rogar a Deus e Deus mandou quem? Deus mandou Moisés e aí Deus tirou o povo dele do Egito e o que ele fez? Ele dividiu, ele separou o seu povo Israel do Egito. Amém? Aí, após essa separação, Êxodo 20. Onde nós estamos? Verso 4. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não fartarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu
próximo. Li rápido, errei, mas é porque tempo é pouco, ou curto. Mas são o quê? O que nós encontramos aqui? Os 10, a lei. É a lei. E há muito mais da lei, mas esse aqui é a base. E o povo precisava fazer isso. Mas sabe o que o povo não podia fazer? Não conseguia cumprir perfeitamente essa lei. Tanto você vai lendo a história de Israel, e Israel fez o quê? Olha Daniel 9, por favor, rapidinho. Daniel 9. Eu falei, nós vamos citar muitos textos aqui. Daniel 9. Daniel 9, verso 3. Daniel diz: E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimento de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse: Ó Senhor, o grande temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometamos iniquidade e nos portamos impiamente e nos rebelamos, até nos afastamos de teus preceitos e teus juízos, nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Israel pecou contra seu Deus, não cumpriu a lei, rebelou contra ele. Quando Daniel fez essa oração penitencial, essa oração de arrependimento pelos pecados, não somente dele, mas pela nação, ele estava em cativeiro. Israel já tinha sido levado em cativeiro. Em início, as 10 tribos do norte, as 10 tribos do norte, e também as 2 tribos do sul, já foram levados em cativeiro. Deus estava corrigindo o seu povo. E sabe, os indivíduos, segundo a palavra de Deus, ele foi olhando e buscando quem dentro desses estavam buscando fazer a lei. Olha Ezequiel capítulo 20, por favor. Olha verso 12. Além disso, eu também lhes dei os meus Shabat, os sábados judaicos, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. O que se um homem o fizer, ele viverá neles. O que se um homem fizer, ele viverá neles. Sabe o que o Senhor fez no Velho Testamento? Ele, na sua graça, apresentou para os judeus, ele revelou a lei dele. E no caso, ele deu para a pessoa a opção de guardar aquela lei da melhor forma possível. Nós sabemos que nenhuma pessoa judaica daquele tempo conseguiu guardar a lei por inteiro. Mas se a pessoa morresse antes da cruz do Calvário, porque ninguém entra no céu sem o sangue de Cristo, e eles não tiveram entendimento suficiente para poderem confiar em Cristo como seu Salvador. Tanto é que quando Jesus Cristo foi preso, aqui, na noite que foi julgado, quando ele foi preso, o que os discípulos fizeram? Eles foram lá fazer um culto, vamos orar, porque Jesus vai morrer por nossos pecados e graças a Deus veio a salvação para nós. É isso que eles fizeram? Não. Eles fugiram. E antes de fugir, o apóstolo Pedro fez o quê? Ele desembainhou uma espada e cortou a orelha do servo, o sumo sacerdote lá. Por que ele fez isso? Você faria isso? Se alguém não concordava com você, meu irmão, minha irmã, você tiraria uma arma e feriria a pessoa? Não! Amém? Sabe por que ele fez isso? Porque Pedro, ele e os demais discípulos estavam aguardando não uma cruz, eles estavam aguardando uma coroa. Como assim, pastor? Eles olhavam para ele como rei?
A questão dele morrer não estava nos planos dele. Por isso, em Mateus 16, quando Jesus olhou para Pedro e falou, não somente para Pedro, mas para todos, ele falou do seu sofrimento na cruz. Pedro chegou e falou, longe de ti, Senhor, isso não acontecerá. E o Senhor Jesus olhou nele e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Mas onde estava a confusão? A confusão estava naquilo que eles não estavam entendendo o que Jesus veio pregando. Eles estavam aguardando só o rei que faria o quê? Todas essas promessas que Deus fez com Israel envolvia o quê? Um reino. Davi era rei. Deus prometeu para ele que um dia o filho dele reinará. Daquele dia para sempre de onde? Do trono dele. Não aconteceu por causa do pecado de Israel. E ainda não aconteceu. Mas sabe, você chega aqui em Apocalipse 11, verso 15. Pode anotar aí, nós não vamos ler agora, Mas sabe que se você descobrir, vai acontecer. Aquilo que ficou pendente aqui, vai acontecer aqui. E por essa cruz aqui, esses que estavam confiando em suas obras, morreram. Lucas 16. Lucas 16, nós não vamos lá agora, mas pode ler depois. Em Lucas 16, sabe o que você encontra? Um lugar chamado o seio de Abraão. Onde o povo tira essas ideias aí de purgatório, limbo? Eles tiram de lugares da Bíblia que não se aplica a você. Esse aí, seio de Abraão, sabe o que foi? Era do passado o lugar intermediário de quem? Desse povo aqui. Agora, eu estou pulando muita coisa aqui, mas se você está pensando, mas isso aí é os judeus, eles receberam a lei, e os gentios, pessoas não judeus. A Bíblia fala dos gentios, pega os gentios, o gentio ele é qualquer um que não é judeu. Você é filho de Abraão? Não, então você é gentio na Bíblia. Ok? No caso, a Bíblia fala dele em Romanos 2 e fala que ele tem que seguir a sua consciência. Se ele fez isso sem a lei escrita, Deus também considerava. Então você tem o judeu com a lei aqui, o gentio sem a lei aqui, quem seguia a lei escrito ou a lei da consciência, Deus colocou onde? No seio de Abraão. Aguardando o quê? A morte de Cristo. Com a morte de Cristo, Efésios capítulo 4, pode ler depois, diz o quê? Que esse povo aqui foi levado para o céu. Aqui. Ninguém vai para o céu sem o sangue de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, nesse lado, graças a Deus, a maldição, ela se torna uma oportunidade de receber graça. Porque Cristo sabe o que aconteceu aqui na cruz, quando ele morreu para nós. A Bíblia diz que ele se tornou maldição para nós. Pastor, onde está isso? Olha Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Malaquias 4, 6. A última palavra é o quê? Maldição. Apocalipse 22, 21. Termina graça. O verso começa com a graça. O livro termina com graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um. Amém. Aqui, isso aconteceu aqui, Gálatas 3, 3.
Graças a Deus, desde que Jesus Cristo morreu na cruz, existe a graça plena, acessível para todos. Mas daí você tem que tomar decisão. Você tem que fazer o quê? A escolha. Sabe, você já viu gente pregando que se você não fizer isso e aquilo e fazer o que o pastor falou e o que a igreja mandou, você vai para o inferno. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se não fizer, vai para o inferno. E eles têm versos. Sabe? Se você tentar voltar para cá, você se coloca sob maldição. Amém. E deixa eu só falar uma coisa. Se você voltar para cá, você tem que também praticar o que está aqui. O que está aqui no Velho Testamento? O sacrifício de animais. Você tem altar em casa? Onde estão as suas ovelhas? Suas novilhas? Ah, mas que absurdo. Amém! Jesus já se fez maldição para nós. Estamos para cá. Você está em Gálatas? Olha capítulo 2, 16 agora. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei. A lei, ela não justifica. Justificar significa o quê? Tornar justo. Tornar justo. A lei, ela existe não para a gente se tornar justo. Ela existe para identificar que somos pecadores. A lei diz não e eu faço. Isso quer dizer o quê? A lei está errada? Não, a lei não está errada. A lei é perfeita, ela é justa, amém? Quem está errado? Amém? Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha Romanos capítulo 3. Leia comigo o verso. Olha verso 21. Verso 20. Vamos começar no 20. Tem que começar no 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Se a pessoa achar que ela vai chegar lá, à vista de Deus, e falar assim, eu cumpri a lei. A pessoa está muito enganada. Ninguém vai conseguir fazer isso. A Bíblia já fala, antemão, você perdeu o jogo. Não tem como. Nós, você, somos pecadores. Amém? 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Desculpa, não terminei 20. Vamos voltar. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E isso que eu venho falando. A lei existe para mostrar para você e para eu que somos o quê? Pecadores. A lei não facilita nossa salvação. A lei revela a nossa condenação. A nossa condenação. Olha verso 21. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é, como é que eu, o miserável pecador, que não tenho... a minha justiça já é manchada por meu pecado, né? Quantas vezes eu estava orando, na oração, orando, e no cantinho da minha mente eu já pensei, Mateus, você está orando bem, rapaz. Isso não é pecado? Gente, isso se chama de orgulho. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia lá e... hoje consegui
conseguir 1 hora na palavra de Deus. Mesmo quando eu não quero, a minha natureza pecaminosa, ela é contra de mim, ela vai se exaltando. Tem coisa, às vezes alguém pergunta uma coisa, eu respondo, às vezes eu respondo meio frio, meio curto, meio, sei lá, arrogante. E sabe o que eu penso? Você é podre, Mateus. Como é que você respondeu assim? Eu sei que vocês são santos. Vocês não passam por isso, né? No trânsito todo mundo está calmo. Sou abençoando todo mundo. Obrigado, Deus abençoe. É o pecado que está dentro de nós. E pior que enquanto é engraçado, ao mesmo tempo é triste. A pessoa tem que chegar ao seu fim e entender, olha só, o motivo que Jesus Cristo se tornou maldição na cruz é por causa dos meus pecados. Meus, não do fulano, não da fulana, meus. Eu sou condenado, eu reconheço, Senhor Jesus, me salve, porque eu não tenho justiça suficiente. E é nesse momento que Deus estende a mão. Como é que não sabemos? Aqui, verso 22, Romanos 3, 22. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo. Boas novas. Quais são as boas novas? Para todos. Alto, baixo, magro, gordo, qualquer raça, qualquer língua, qualquer país. Você pode receber a justiça de Deus. Como, pastor? Eu preciso me batizar? Tem que dar dízimo? Tem que me vestir assim? Não. Em Cristo Jesus. Chegando ao seu fim, entendendo que você não tem justiça. Esse aí no Velho Testamento, Deus, na paciência dele, ele teve graça com o povo aqui. Mas desse lado, gente, já é feita a salvação. Não há necessidade de você viver enganado ou confuso. Você pode receber a luz do maravilhoso Evangelho de Cristo, amém? Estou tão animado que a palavra nem está saindo. Graças a Deus, a salvação completa. Para quem? Miseráveis pecadores como nós. Eu sou batista. Se você está confiando na sua denominação, você está longe da salvação. Graças a Deus, está aqui, na cruz do Calvário. Que você pode e deve deixar os seus pesares, os seus fardos, os seus pecados. Sem nada para oferecer a Ele, mas Ele tem tudo para te oferecer. Amém. Salvação em Cristo. Tem essa divisão, tem essas divisões, sabe por quê? Porque estamos aqui 22 de novo. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Próximo capítulo, Romanos 4. Romanos 4 e o verso 5. Romanos 4 e verso 5. Mas aquele, sabe, você pode imaginar a humanidade como se fosse uma fila de gente. Uma filona de gente. Passando na frente de Deus. E cada homem, cada mulher, fazendo o seu melhor, tentando mostrar a sua bondade para um Deus santo e justo. E como deveria ser para Deus uma palhaçada. Amém? Aí vem está rezando. Está com imagem. Vem outro, vestido bem, tem até a Bíblia, baixo da braço. Gente, se você está confiando nessas coisas, está longe da graça de Deus. Amém. Sabe que graça significa? Aquilo que eu não mereço. Amém? Amém. Aí sabe o que vem? Vem o miserável, cachaceiro, fedento, sem dente. Ele chega lá, olha na cruz
Ele olha nele, tem nojo de si mesmo. Aí ele, seu joelho perante o Senhor e fala, ó, Senhor, eu não sou como aquele evangélico, aquele religioso lá, ó. Eu não tenho nada para te oferecer. Ao menos meus pecados, Senhor. E eu dou graças que o Senhor morreu por um miserável pecador como eu, que merece o inferno. Sabe qual dos três vai para o céu? Se você fosse julgar humanamente, você diria, ó, aquele religioso, aquele, sabe o que a Bíblia diz? Foi esse. É esse que foi salvo. Porque salvação é como? Romanos 4:5. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Aquele que não trabalha. Eu estou fazendo o meu melhor. Aquele que não trabalha. Eu estou me esforçando. Aquele que não trabalha. Eu já fiz catequese. Aquele que não trabalha. Eu já sou membro fiel da igreja 25 anos. Aquele que não trabalha. Porque assunto é salvação. Assunto é salvação. Deus faz uma divisão entre o quê? Aquele que se acha e aquele que se humilha. E fala, não tem nada para te oferecer, Senhor. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Você tem que escolher hoje à noite. Se você ainda não escolheu, você tem que escolher. Você realmente acha que ficar desse lado aqui é o mais vantajoso para você? Vai insistindo nessas obras pelas quais nem esses aí conseguiram se salvar. Graças a Deus, estamos aqui. De qual dos lados você está? Você está aqui no velho? Ou você está aqui? Eu estou falando sobre a sua vida pessoal. Você já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? Olha Romanos capítulo 10. Você está em Romanos capítulo. Romanos 10, olha o verso 9. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Você não precisa ser um cachaceiro. Você já é um pecador. Eu usei só como ilustração. Sabe quem precisa de salvação em Cristo? Todo pecador. Ou bonito, ou lindo, ou feio, ou fedento. Todos precisam de Jesus Cristo. Sabe a dificuldade que o homem tem? Sabe a dificuldade que a mulher tem? Em relação à salvação? A pessoa não quer se identificar como a Bíblia já a identifica. A Bíblia diz, todos pecaram. E a pessoa faz assim. Mas eu não sou tão ruim. Eu sou pecador, mas eu conheço gente muito pior que eu. Todos pecaram. E privados estão da glória de Deus. Sabe, você tem que olhar para aqueles piores que você e se colocar junto. Mas é difícil. Mas pastor, não, eu nunca matei ninguém. Jesus Cristo foi crucificado somente para nós e não para você. Foi os nossos pecados e não seus que colocou ele na cruz? Ou foi seus também que colocou ele na cruz? Eu acho que se você for pensar bem, você tem sangue nas suas mãos. Igual todo pecador.
E a hora que você se posiciona aqui, sabe o que Deus pode fazer? Ele pode te salvar de uma vez para sempre. É se colocar aqui, estender a mão de fé e falar, salva-me. E o Senhor vai te salvar. Romanos 10, verso 9. Como é que eu faço isso, pastor? Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a... É crer aqui no coração e confessar com a boca. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simples assim. Não foi simples para aquele que se sacrificou por nós. Mas é simples porque o sacrifício já foi feito. A dívida já é paga, quitada em Cristo Jesus. Agora, se você já aceitou Cristo, você já entendeu pelo menos essa divisão, porque é essa que é mais importante para você hoje à noite. Se você ainda não entendeu, a divisão é Cristo. Aquele é condenado para aquele que é salvo. É Cristo, amém? Agora, mas se você já aceitou Cristo, e você está nessa igreja, não nessa, eu estou falando nessa espiritual, amém. Corpo de Cristo. Deus, Ele é Deus de o quê? Divisão. Mas sabe, depois que Ele tira você das trevas e coloca você no reino, no seu reino de luz, Colossenses capítulo 1, para outro dia, é divisão, amém? Sabe o que Ele faz? Ele faz uma união. Você, como membro da igreja, não dessa, eu estou falando do corpo de Cristo. Membro, união, a união verdadeira. Aí você pode ter comunhão com pessoa que é muito diferente de você, talvez até de outro país, mas vocês têm união na palavra de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém. E o Espírito dele. Amém. Sabe o que vai acontecer com nós? Nós que somos salvos, nós vamos ser separados desse mundo. 1 Tessalonicenses 4, gente, eu sei que politicamente a atmosfera é feio, o cenário político está muito feio, coisas acontecendo no mundo inteiro, não somente aqui no Brasil, mas a gente está, parece, pode acontecer uma guerra mundial, mais uma, a terceira, mas pastor não prega isso, não profetiza isso, não estou falando, não estou profetizando, estou falando que pode acontecer. E uma coisa é certeza, a Bíblia já profetiza que virá guerras, virá o mais, virá o anticristo, virá o reino do diabo aqui sobre a terra. Por isso a coisa está muito confusa, os valores já são, nem recebem crédito mais, a família não é família mais, é uma bagunça, o pai não sabe o papel dele, a mãe não entende o papel dela, os filhos estão dominando a casa, o homem não sabe se é homem, mulher não sabe o que é, todo mundo está confuso, mas graças a Deus a resposta está aqui. Amém. E mais que isso, esse mundo, se você é salvo, não é seu lar. Amém. Nem meu. Pastor Mateus, você é norte-americano? Tem passaporte? Sou. Tem visto brasileiro? Pelo tempo, estou aqui. O governo já me considera, eles me cobram de imposto. Mas sabe, minha cidadania é lá. E um dia eu voarei. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado,
com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas, nós vamos voar. E olha, note que a Bíblia diz que essa é nossa consolação. Gente, eu não estou aqui esperando o anticristo. Eu estou aqui aguardando a vinda do verdadeiro Cristo. Amém. Se você tem um pouco de conhecimento bíblico, você já sabe que nessa pequena mensagem nós não temos tempo para tratar tudo. Mas Deus é Deus de divisão. Ele une, mas somente em questão de unir o que é justo. E nesse caso, quem é justo? Eu não sou justo sozinho, mas em Cristo eu recebo a justiça de Deus. Faço parte dessa família e, gente, um dia Deus vai me separar daqui. Eu vou embora. Se você é salvo, você também. Essa é a nossa esperança. Graças a Deus, nossa esperança não está no governo. De nenhum país, gente. Porque se for olhar, sabe a tristeza? Recentemente, eu escutei um historiador famoso lá nos Estados Unidos. O rapaz é inteligentíssimo. Ele é inteligente. Já escreveu muitos livros. Os livros são uns dos mais lidos no mundo inglês. Não somente nos Estados Unidos, mas onde fala inglês, o povo lê os livros de história dele. E ele estava falando sobre os presidentes norte-americanos. E ele foi falando deles, contando a história de cada um, né? Ele estava, na verdade, sendo entrevistado. Aí ele conta lá, os altos e baixos, coisas boas, coisas más, alegria, tristeza. E vai contando aquelas histórias lá, resumindo tudo, mas contando. Aí, no final da entrevista, o repórter olhou nele e falou assim: de tudo isso que você estudou já, né? Como foi a história desse país, como foi cada presidente. De tudo que você estudou, qual foi a informação mais triste que você descobriu nesse estudo seu? Sabe o que ele falou? Ele falou, o mais triste foi encontrar, uma vez após a outra, e em todos os presidentes, a corrupção que sempre existe no governo. O cara nem salvo é. Ele não é salvo, ele não conhece a verdade da palavra de Deus, mas sabe que ele viu? Que toda vez que sobe um homem lá, que foi eleito, que esse agora vai trazer a paz, esse vai ser resposta. O povo sempre tem um partido torcendo para ele, outro contra. Sabe o que tem? No fundo de tudo, corrupção. Amém. Pecado. Eu estou aguardando aquele que vem em justiça, em santidade. E trará a verdadeira paz para essa terra. Amém. Mas antes disso, segundo a palavra de Deus, eu voarei. Deus é Deus de divisão. E até nisso ele vai fazer uma divisão entre aqueles que são seus e aqueles que não são. Ah, mas pastor Mateus, eu não sei se acredito nisso. Que arriscar? Que arriscar que muitos textos aqui na Bíblia não são a verdade? Será que você vai ser um daqueles que quando acontecer e as reportagens começam a sair, você escutando, os extraterrestres eles chegaram e levaram aquele povo maluco embora. Você vai acreditar. E você vai olhar lá para aquele homem, presidente, ou sei lá, governador da nova ordem mundial, e esse é ele. Ele, mas não é ele. Porque Jesus Cristo voltará. Graças a Deus para esse livro, irmãos. E as respostas que ele nos dá.
Deus é Deus de divisão. Ele é Deus de união em relação à verdade. Mas para você conhecer a verdade, deve-se dividir esse livro corretamente. Agora, na sua vida pessoal, onde você se encontra? Sob a maldição por causa de seu pecado? Ou será que você já passou das trevas para a luz, porque você confiou em Cristo como seu Salvador?